Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver aqui algumas ferramentas e uma visão geral do SolidWorks Electrical Schematic Professional, onde a gente vai abordar algumas particularidades e características do Electrical para desenvolvimento de diagramas esquemáticos unifilares e também com a parte de detalhamento 2D que o software também possui, ok? Para começar, aqui vocês têm a interface do Electrical. Essa é a cara do software, né? E ele é uma plataforma standalone, ou seja, ele funciona separadamente, né? Esse módulo Schematic ele funciona à parte com relação ao SolidWorks CAD 3D. Então nós temos aqui uma plataforma híbrida que pode ser usada somente, né, ou em conjunto, ou individualmente pelo projetista elétrico para desenvolver toda a parte esquemática. Então aqui eu tenho meu gerenciador de projetos, onde a gente consegue visualizar aqui quais projetos eu já tenho desenvolvido, né, e aí o elétrico possui todo um gerenciamento de dados de projeto, de revisões, de alterações, né, de quem está alterando o que, em que momento, né? Vocês conseguem visualizar aqui, inclusive, as modificações, né? E eu vou abrir aqui um projeto, meu projeto demo, né? E aqui eu tenho então esse projeto já estruturado dentro da árvore de projetos. Eu posso ter N projetos abertos aqui conforme me fosse necessário, então eu posso trabalhar em vários projetos. A primeira característica do SolidWorks Electrical Schematic é que ele é, por padrão, multiusuário. O que isso quer dizer, Fábio? Quer dizer que o elétrico permite, por padrão, que várias pessoas trabalhem colaborativamente no mesmo projeto. Isso se deve ao fato dele ter um gerenciador de informações, né, um gerenciador de colaboração, que serve tanto para que a integração com o SolidWorks mecânico aconteça em tempo real, como também que outras pessoas que desenvolvem a parte esquemática também desenvolvam o projeto esquemático colaborado junto com o SolidWorks Electrical Schematic. Então, nesse meu projeto aqui, eu tenho dois painéis desenvolvidos, meu painel principal e meu painel secundário dentro desse projeto maior que é o projeto demo. Então, eu vou abrir aqui meu painel elétrico principal, certo? E eu tenho então todas as estruturas de projeto, ou seja, todas as folhas desenvolvidas, né, estruturadas da forma que eu quiser organizar aqui. Então eu consigo, além de configurar as informações do livro, como a gente chama aqui, que seria o projeto, né? Então eu tenho aqui todas as informações como funções, localizações, marcas principais, né, dados de usuário personalizado, eu consigo configurar isso dentro do livro, bem como a gente pode configurar informações para cada uma das folhas existentes dentro do nosso projeto. E aí a gente tem uma particular integração do elétrico com toda a automação do projeto, no que tange numerações de folhas, padronizações de formulários, e isso sim ajuda e facilita muito o desenvolvimento do projeto. Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui o diagrama unifilar. O que é o diagrama unifilar dentro do SolidWorks Electrical Schematic? O diagrama unifilar é o diagrama onde eu consigo detalhar de forma geral a minha instalação elétrica, né? Sem que eu precise agora me preocupar em fazer isso de forma multifilar. Ele é um diagrama mais simplificado, porém não menos poderoso, né? Aqui no exemplo, ó, vocês podem ver que eu tenho então esse contator CR1, né, conectado nessa régua de Bornes. Aqui nessa conexão, nós conseguimos ver quais fios estão conectados dentro desta ligação, né, desse bundle de ligações. Ele pode ser um fio, como o exemplo aqui está mostrando, né, mas também pode ser, nesse exemplo aqui, do motor 5, com a régua de Bornes, pode ser um cabo. Então aqui nós podemos detalhar tanto os componentes. Então se eu selecionar esse componente aqui, eu vou ter os dados desse componente, ou seja, a marca dele, né? O tag que ele tem no projeto, e aí eu tenho toda a automação de tagueamento, de referenciamento de informações.
a qual classe ele pertence, né? E eu tenho aqui na aba peças e terminais do fabricante toda a possibilidade de fazer então a vinculação, atrelar uma referência de peça a esse símbolo que eu estou trabalhando. Neste caso aqui é um LC1 da Schneider Electric, né, que é um contator, e aqui eu tenho então todos os circuitos, né, ou terminais, na verdade, disponíveis para ele. Reparem que quando eu seleciono esses terminais, o elétrico já mostra onde esses devidos terminais estão inseridos no projeto. Então, eu tenho 3 terminais de potência que estão inseridos aqui, e eu tenho aqui um relé auxiliar, né, um relé instantâneo, que está inserido em outra folha do projeto, e eu tenho aqui disponível, olha só, um contato NA 1314, que ainda não está inserido. Tá? Então, através desse diagrama, a gente consegue simplificar, né, criar o nosso projeto simplificado. Por exemplo, a ligação aqui da régua de Bornes, que está dentro lá do painel, com o sensor PRX5. E eu tenho aqui, então, um cabo W9, né, de 2 vezes 2,5, e eu tenho, então, conectado aqui cada um dos terminais deste componente em cada um dos lados do sensor. Né? Aqui também no SolidWorks Electrical Schematic a gente tem toda a parte de diagrama esquemático. E aí a gente tem atrelado a isso todos os benefícios de trabalhar com um software direcionado para projetos elétricos. Né? Reparem vocês que ao clicar numa folha de diagrama, né, trifilar ou multifilar, como é dito aqui, o menu logo acima já é totalmente adaptado às ferramentas que eu preciso para trabalhar com o diagrama multifilar. Se eu vou para a folha unifilar, reparem que o menu já se altera, né, e já cria uma interface direcionada para esse tipo de formulário, para esse tipo de diagrama. Isso mostra que o Electrical tem uma maturidade em termos de interface que possibilita o usuário se concentrar no que ele precisa fazer e menos nas ferramentas disponíveis para fazer aquele trabalho. Então, toda a parte de numeração de fios, então nós temos os processos aqui, então eu consigo selecionar todos os padrões de numeração de fios de diversos tipos de seleção diferentes, né, com padrões de numeração diferentes. Então, se eu for lá e pedir para fazer essa numeração, o Electrical vai criar esses potenciais e números de forma automática. Né? Então, está aqui numerados todos os meus terminais, de acordo com as regras que eu defini para o projeto, de acordo com as regras que eu defini para cada fio e para cada potencial que eu estou trabalhando aqui dentro. Né? Assim como o endereçamento de sinais dentro do projeto. Né? Então, o elétrico possibilita para a gente a criação de setas de origem e destino. Então, eu consigo chegar aqui no elétrico e definir um ponto de origem e um ponto de destino, né? E aí, automaticamente, as conexões já são criadas. A numeração desse sinal ele vai ser propagada por todo esse potencial. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu já sou direcionado para aquela folha aonde a ligação está sendo continuada e assim por diante. Ó. Eu tenho aqui o endereçamento e a conexão de todas as informações, bem como as referências de todos os componentes. Né? Então, por exemplo, se eu selecionar esse equipamento CR4, eu consigo, por exemplo, ir para o contato de unifilar dele. Está aqui a representação unifilar desse equipamento. Ou então, vamos dizer que eu queira ir para o contato tripolar de potência. Aqui está ele. Tá? Ou então, eu quero ir para, né, o relé instantâneo de novo. Ou ir para o navegador. Vamos ir para o navegador. Reparem que o elétrico já mostra aqui a árvore de componentes e mostra para a gente qual é esse símbolo que está selecionado dentro da estrutura da árvore de componentes e todas as suas representações já inseridas dentro do nosso projeto. Poderia também aqui ir lá para o nosso SolidWorks 3D. Né? Depois nós vamos entrar mais nessa parte, né, de integração. Na verdade,
ela é uma colaboração direta, né? Como é que funciona aqui, então, dentro de um projeto elétrico? Eu vou inserir aqui, por exemplo, um símbolo, e é assim que o elétrico ele é estruturado. Nós temos um gerenciador de símbolos, onde vocês, usuários, podem selecionar símbolos dos mais diversos padrões. Reparem que aqui eu estou somente visualizando símbolos no formato multifilar, porque eu estou aqui na folha de multifilar. Se eu vou para o diagrama unifilar e faço o mesmo procedimento, estou vendo somente agora símbolos padrões de diagrama unifilar. Isso também mostra essa maturidade de interface. Então vamos lá, vamos inserir aqui, por exemplo, um disjuntor magnético. Então vou inserir ele aqui no projeto. E a primeira coisa que a gente tem é a marca dele, né? Então eu posso definir aqui a marca, eu posso seguir então as marcas que eu estou usando para o disjuntor. Por padrão, nas minhas configurações de projeto, eu defini que para marcas de disjuntor o padrão será o quê? Mas se eu definir, por exemplo, que eu vou usar a mesma regra CB que eu estou usando aqui, reparem que ele já vai de forma automática aqui, ó, para disjuntor, marcar então o CB7 como sendo o próximo na lista de itens, né? E eu posso também vir aqui e atrelar uma peça de fabricante. E aí, quando eu vou atrelar a peça de fabricante, nós temos acesso à vasta biblioteca do SolidWorks Electrical. Nós estamos falando aqui de mais de 12 milhões de referências de peças distribuídos em mais de 880 fabricantes diferentes. Então nós temos muitos componentes aqui. É muita coisa mesmo, gente. Caso vocês não encontrem algum dos componentes aqui referenciados, por exemplo, vou procurar aqui um disjuntor da Siemens, né? E aqui é interessante, eu posso limitar, eu quero somente aqueles tripolares, né, que são que tem 3 terminais. E ao selecionar o componente, reparem que o Electrical já mostra para a gente se essa seleção que está sendo feita ela é compatível com o símbolo que foi inserido, né? Se por acaso eu tivesse selecionado um disjuntor bipolar, né, e aí eu fosse selecionar, ó, vai ficar aqui um circuito, né, a gente chama isso de circuito, vai ficar um circuito aqui não conectado, né, não ligado ainda, né? Então eu vou selecionar aqui um tripolar, poderia vir aqui e criar pesquisar por referência, poderia pesquisar por tensão frequência, eu posso criar parâmetros aqui e valores classificáveis de pesquisa específicas para disjuntor. Por exemplo, quero pesquisar só que tem curva A, né, disjuntores tripolares curva A com corrente de 6Ka, né, e sei lá, corrente residual liminar aqui eu não tenho nenhum filtro porque eu já tenho o filtro definido. Então vou selecionar esse 5SX 230 4-5 e eu vou adicionar ele para a peça de fabricante. Ok. Pronto, agora eu tenho aqui a minha referência montada. A partir daqui, eu posso conectar toda a fiação, né? Então eu tenho aqui todas as ferramentas para seleção de padrões de fios, né? O meu seletor de estilos de fios, onde eu posso utilizar fios de comando, previamente fios com fase, neutro, terra, né? E aí eu tenho aqui outros tipos de padronização de 230, 480, 48 volts, 24 volts. E eu posso também trabalhar com diagramas hidráulicos e pneumáticos. Bom, gente, esse foi um overview do que é o SolidWorks Electrical Schematic. Mais vídeos virão aí no canal, fiquem atentos, né? E se vocês tiverem dúvidas ou mais perguntas, fiquem ligados, compartilhem o vídeo, entrem no canal, indiquem as informações, nós vamos postar muitos materiais técnicos que vão ajudar vocês aí a compreender e a conhecer mais ferramentas voltadas à eletroeletrônica que temos disponíveis hoje. Tá certo? Valeu, um abraço.